Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Tatagiba, sou Head de Produto na Indicom Solutions e hoje eu vou apresentar para vocês a única solução de gerenciamento de escalas, produtividade e compliance SAP Industry Cloud. Primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre a Indicom, uma empresa de tecnologia líder na gestão de pessoas no mercado de apoio marítimo brasileiro. Neste slide, há alguns números que ilustram bem a atração da companhia, mas eu gostaria de chamar a atenção para dois. Os 55% de market share nesse mercado de apoio marítimo, além dos 30% de redução de custos com recursos humanos através da solução BluePax. Agora, sobre o BluePax, trata-se de uma solução para empresas que atuam em operações complexas e necessitam planejar escalas de trabalho, treinamentos para funcionários, de forma a manter níveis ótimos de produtividade e mitigar riscos relacionados à compliance, considerando as exigências da operação e as variáveis como férias e atestados médicos. E como a nossa solução funciona? Bom, temos uma ferramenta de planejamento, onde é possível não somente planejar as escalas das equipes, mas também cadastrar todos os eventos que possam impactar na produtividade dos colaboradores, desde atestados médicos até os períodos de férias. Como a nossa solução também é voltada para questões relacionadas à compliance, nesta mesma ferramenta o usuário possui informações sobre as pendências de cada membro, bem como a data de vencimento dos documentos e certificados exigidos ou pela operação ou pela função do colaborador. Entre outras funcionalidades, nossa solução de planejamento não apenas exibe as informações relevantes, mas também disponibiliza insights sobre os quais os colaboradores são os mais indicados para cada função, considerando as exigências pré-definidas. Já as indicações de pendências e vencimento de documentos e certificados no BluePack são flexíveis e podem seguir configurações variáveis. A documentação pode ser considerada válida caso o usuário anexe alguma evidência ao seu registro ou apenas se esse registro estiver dentro do prazo de validade. Essa documentação pode ainda ter níveis de exigência diferentes, podendo ser consideradas desejáveis, obrigatórias ou até mesmo impedir que um colaborador seja selecionado quando são definidas como críticas. O Bluepax também é uma ferramenta altamente recomendada para processos de auditoria. A situação dos certificados dos colaboradores da empresa podem ser verificados através da própria ferramenta de planejamento que a gente falou, da página de detalhes do colaborador, notificações por e-mail ou até mesmo relatórios criados pelo próprio usuário, onde são exibidas informações apenas que são relevantes naquele momento. Cada colaborador cadastrado no Bluepax possui uma conta. Nessa conta são encontrados detalhes como o local de trabalho e projeto onde esse colaborador está alocado e o local e o projeto que ele está atuando no momento, o seu cargo, histórico de atividades e, como já mencionado antes, os documentos que são exigidos e o status de cada um deles. A última funcionalidade que eu gostaria de destacar nesse vídeo é o controle de colaboradores terceirizados. No Bluepax é possível convidar parceiros fornecedores para que, através da própria solução, eles forneçam essa documentação que é exigida para colaboradores terceirizados, inclusive, se for de interesse do contratante, é possível permitir que os próprios fornecedores planejem as escalas desses colaboradores terceirizados. Enquanto uma solução standalone, o Bluepack já traz diversos benefícios, já que as empresas que o adotam eliminam diversas planilhas de controle, tanto de produtividade quanto de documentos e certificados, ou seja, compliance. Contar com uma solução em nuvem que integre equipes responsáveis por planejamento, controle de documentos, agendamento de treinamentos e aquela equipe que define as exigências, geralmente um QSMS, evita atrasos nas operações e mitiga diversos riscos para essas operações que são complexas. Já no cenário em que o Bluepack está inserido em um ecossistema SAP, esses benefícios são ainda mais potencializados. Por quê? Os dados dos colaboradores, que são fundamentais para a utilização da solução, são importados e atualizados em tempo real, caso exista uma solução de RH como o SuccessFactors. O projeto da empresa, que são gerenciados e cadastrados inicialmente no S4HANA, por exemplo, e que demandam planejamento, podem ser aproveitados pelo Bluepack também. Em um cenário em que contratos de terceirizados são gerenciados pelo Fieldglass,
O Bluepex é um complemento importante para que questões específicas de compliance e planejamento não fiquem fora do ambiente de empresa inteligente proposto pela SAP. Caso informações de status de documentos estejam já sendo gerenciadas em alguma solução parceira, não é necessário que haja um retrabalho. Elas podem ser utilizadas através de integrações pelo Bluepex também. Os dados gerados através de ferramentas de controle e planejamento do próprio Bluepex podem ainda ser utilizadas podem ser utilizadas por outras soluções SAP, que por acaso estejam relacionadas a fechamento de folha, que utiliza as atividades planejadas no Bluepex, ou uma ferramenta de Analytics. Nesse slide é possível visualizar de forma clara como o Bluepex se posiciona em uma empresa que adote o conceito de empresa inteligente SAP. Enquanto empresa parceira, nesse cenário, a SAP fica responsável pelos processos tradicionais, como finanças, compras, recrutamento e seleção, gestão de fornecedores, enquanto o Bluepex atua como uma solução integradora, que utiliza dados de terceirizados e colaboradores próprios para otimizar os processos dos departamentos, que ficam responsáveis, aí sim, pela escala, pela produtividade, pelo compliance de documentos e certificados, e essas ações que ficam sob responsabilidade do Bluepex. Agora vamos dar uma olhadinha na nossa aplicação para que esses conceitos eles fiquem mais claros, né, nessa integração com as outras soluções SAP. Então a gente tem cada seção dessa na aplicação, ela é um projeto, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um projeto de produção. Nesse cenário estamos ilustrando um FPSO, uma embarcação utilizada em produção, né, em extração de petróleo. E eu tenho aqui um time que atua dentro de determinado período, em rosa, e quando ele em cinza entra em folga, uma outra equipe ela começa a atuar. Esses colaboradores que estão listados na primeira coluna, eles podem ter vindo de uma solução de RH, como o SuccessFactors, por exemplo. Aqui, em cada linha do colaborador, é possível que sejam cadastrados eventos. Aqui, por exemplo, eu tenho os eventos que são default do sistema, né? E aqui eu tenho eventos customizados que foram criados pelos próprios usuários. Aqui eu posso cadastrar um treinamento para a Lídia, que ela fez durante o período de férias. E essa informação já fica cadastrada nesta timeline, onde todos os eventos relacionados à produtividade ficam inseridos, aqui em verde. O usuário no Bluepex, ele pode não só fazer esse cadastro por colaborador, mas ele pode também realizar registros para vários colaboradores ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar um tipo de evento, vou selecionar o evento de atividade de carga que já está criado, posso dar um nome para esse evento, e aqui eu seleciono a escala dessa equipe. Então essa equipe vai trabalhar 5 dias, essa equipe Cargo Operators Full Time vai trabalhar 5 dias e vai ficar de folga 5 dias, e esse evento vai se repetir 2 vezes, essa combinação trabalho e folga. Quando nessa próxima página o sistema já me traz a quantidade de operadores de carga que eu preciso, que já foi configurada, e aqui eu posso selecionar o colaborador para ocupar essa função. Eu tenho 3 operadores de carga que estão em compliance com os documentos certificados exigidos. Eu tenho um aqui que tem uma pendência de BOSIT, que é um certificado obrigatório para o embarque. Fazendo a seleção dos colaboradores, eu apenas salvo e o período de trabalho e folga desses colaboradores já é registrado. Esses eventos de 5 dias. Já aqui, nesse terceiro projeto, nós estamos simulando um projeto que vai ser realizado por colaboradores terceirizados. Eu tenho 3 colaboradores terceirizados e
um colaborador próprio que vai fazer a supervisão desse projeto que está sendo executado por uma empresa terceira. É, Como a gente mencionou, esses colaboradores podem ter feito o onboarding dele no Fieldglass e aí os dados deles são utilizados no Glopex para que seja feito esse planejamento. Como o Glopex também é voltado para compliance, nós temos alertas na própria ferramenta de planejamento que indicam potenciais problemas. Então, o pool que foi selecionado para um período de trabalho está com uma pendência, como a gente viu nos colaboradores, quando selecionamos os colaboradores. Quando o documento ou o item de compliance vence durante o período, nós temos a indicação dessa data. Então, o atestado de saúde ocupacional da ANA vai vencer no dia 8. Nessa visualização, existem vários projetos, mas se o controle for feito para locais de trabalho, é possível mudar a visualização também. E aí nós temos os colaboradores divididos pelos locais de trabalho que eles atuam. Aqui eu estou vendo um local de trabalho chamado Wave Surfer. Nesse sentido, nesse cenário estamos simulando uma embarcação, mas eu posso vir aqui e selecionar o FPSO Starlight, para o qual nós estamos visualizando os projetos anteriormente, e aí eu verifico todas as atuações, tudo o que aconteceu dentro dessa embarcação específica. Esses colaboradores que aparecem aqui, cada um tem uma conta no Glopex, como a gente mencionou. E aqui eu posso acessar a lista de todos os colaboradores. Eu tenho um conjunto de filtros para fazer a busca do colaborador que eu preciso visualizar. Aqui eu estou filtrando apenas por operadores de carga que estão relacionados a algum desses projetos aqui. Mais uma vez, essa lista ela pode ser importada a partir de planilha, cada colaborador pode ser cadastrado manualmente, mas podemos ter também uma integração em tempo real com uma solução de RH, e se for SAP, um SuccessFactors, por exemplo, já é nativa do nosso sistema. Quando eu acesso um colaborador, eu tenho acesso às informações básicas desse colaborador. Uma das informações que eu tenho sobre esse colaborador são o local de trabalho e o projeto que ele está alocado, os eventos recentes, então os últimos eventos que ele participou, o que está acontecendo com esse colaborador agora. Então ele está num período de trabalho que começou dia 26 e vai até o dia 9. Eu tenho o controle de toda a documentação desse colaborador e o status e o nível de exigência para esse documento. Os certificados, que são os documentos relacionados a treinamento, eles ficam listados aqui também. Eu tenho informação sobre o status e o nível de exigência também. E na aba de atividades, eu tenho todo o histórico, toda a jornada desse colaborador. Aqui em cima nós temos algumas informações que são fundamentais, o que está acontecendo com esse colaborador agora, o e-mail, o telefone, os dados de contato, então ficam destacados no cabeçalho. Essas informações que já ficam listadas do próprio colaborador na aba de documentos e certificados, elas podem ser recebidas por e-mail, numa lista consolidada de todos os colaboradores ou de colaboradores de acordo com as configurações. Então, na parte de notificações por e-mail, eu posso configurar uma lista em que o Thiago Tatagiba, eu no caso, vou receber todas as informações de NRs para os colaboradores cujo certificado ele é obrigatório e crítico. Vou receber essa notificação no 5º dia de cada mês. Ele vai me listar os colaboradores cujas NRs estão vencendo em 30 dias e também os colaboradores cuja NR esteja vencida. E eu crio um grupo de notificação. Feita essa criação, todo 5º dia do mês o usuário recebe um e-mail com essa lista. Esse e-mail ele vai nesse formato. Então eu tenho todas as informações. O Daniel, por exemplo, precisa ter uma NR34 e uma comprovação de treinamento de primeiros socorros que ele não tem no sistema.
Passando agora para grupos de usuários, no Bluepax a ideia é que a gente tenha diversos departamentos atuando. Então, é possível que se criem grupos de usuários distintos. Se eu, por exemplo, eu tenho diversas permissões, mas aqui, por exemplo, se eu seleciono um grupo que vai visualizar employees e que vai gerar relatórios, esse grupo fica apenas com permissões de consulta. E aí eu posso criar grupos específicos para atualização de documentos certificados, grupos específicos para planejamentos e grupos de consulta como esse. E quando o colaborador tem a permissão para gerar relatórios, ele pode criar diversos tipos de relatório. Um deles é o relatório de compliance. E na criação do relatório eu tenho diversos filtros para definir, defino diversas colunas também, o sistema me dá várias opções. E quando esse relatório está criado, eu tenho uma visualização mais ou menos nesse formato, em que ele me traz o status, o nível de exigência, o nome do colaborador, mas todas as informações elas são customizadas. Outro tipo de relatório é o relatório de produtividade, que eu posso definir alguns filtros. Então, por exemplo, eu vou editar esse aqui. Todos os eventos de maio e junho. Apenas dos eventos que aconteceram nesse FPSO. Definir meus filtros. Na próxima etapa, eu vou definir as informações que eu quero ver. Então, aqui eu tenho o nome do evento, o telefone do colaborador eu vou remover, o tipo de evento e vou gerar um relatório nesse formato. Aqui eu tenho tudo o que aconteceu durante esse período, o relatório aqui paginado, né? Onde eu tenho todas as informações do que aconteceu durante esse período no FPSO Starlight. Certo? Agora passando para a parte de dashboard. Quando eu crio esse relatório, o resultado dele eu posso importar para o nosso dashboard. E eu tenho aqui, nesses cards, essa informação. Aqui nesse card eu posso ir direto para o relatório para ver mais informações. Tenho também informações dos últimos colaboradores que foram importados, ou do Fieldglass, ou do SuccessFactors, ou cadastrados. Aqui eu tenho um gráfico que mostra a quantidade de eventos por mês, que por exemplo eu tenho 13 dias de indisponibilidade entre os meus colaboradores. Então, por exemplo, se no mês de maio eu tenho 30, eu tive um disparo, posso fazer uma análise ali na planning do que pode ter acontecido. Tem algumas outras informações também aqui, como colaboradores ativos, colaboradores atuando no momento, colaboradores indisponíveis, enfim, várias informações para que eu conduza, tome algumas decisões, faça algumas análises baseadas no que eu já visualizo na primeira página do Bluepax. Voltando agora para a nossa apresentação, nós temos um vídeo em que um webinar que fizemos recentemente, a gente monta um caso específico de gestão de terceirizados, um fluxo bem explicadinho. Se vocês escanearem esse QR Code, vocês terão acesso. E é basicamente isso, essas informações que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham sido informações relevantes. Muito obrigado pela atenção, esperamos o seu contato.